Crônicas capítulo 18, aliança entre Josafá e Acabe. Na verdade é o grande erro de Josafá que aparece na história desse excelente rei, foi justamente esse vacilo de se aliar a Acabe, o que foi altamente reprovado por Deus. Quase o rei Josafá morreu por causa dessa aliança. Versículo 1 diz assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. Samaria era a capital do norte, do reino de Israel, né? E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, no caso a comitiva. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Ele se aparentou com a casa de Acabe, isso aqui tinha finalidades políticas, e na verdade vai ter um envolvimento sério na frente, porque a cultura de Baal que estava no norte vai acabar por vir aqui para o sul, no caso o reino de Judá, em virtude de Josafá falhar grandemente em fazer aliança com Acabe. E Acabe, vendo que Josafá estava junto a ele, chama-o para que ele na verdade ajudasse numa peleja contra os sírios em Ramote de Gileade. Na ocasião, a Síria tinha se apossado dessa cidade, de outras também. E como o rei Acabe sabe que ele está muito mal com Deus, ele vai tentar, através de Josafá, alcançar um êxito, inclusive disfarçando o rei, para que o rei fosse ferido na peleja, o rei Josafá, e ele ficasse ileso. Mas o tiro vai sair pela culatra. Todavia, nós entendemos que a grande falha de Josafá foi essa questão de se aparentar com Acabe e com sua casa. Aí ele Acabe persuade Josafá a ir para a peleja com ele. Verso 3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Então o rei Josafá confirmou ir à peleja com Acabe. Só que você já prestou atenção, ele não consultou a Deus antes, mas isso ele vai apresentar agora aqui mais à frente. Aqui ele vai deixar essa situação de consultar a Deus no 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Nós sabemos que Josafá era temente a Deus, já Acabe era servo de Baal declarado. Então Josafá, ele falou: tudo bem, vai para a guerra, mas é para ir a essa guerra? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Por quê? O Josafá é do sul, Josafá tem o templo, Josafá tem o sacerdócio, Josafá tem, na verdade, o Urim e o Tumim. Josafá tinha o critério e o sistema verdadeiro, porque, na verdade, nunca o certo era se dirigir a um profeta para obter do profeta direção. Pelo contrário, era quando Deus queria que levantava o profeta para dar a direção. E aqui nós verificamos que Josafá, ele percebe algo de estranho pela quantidade de profetas falando a mesma língua, dando a mesma instrução. Lembrando que esse número 400 é bem sugestivo, porque 400 aqui nos leva e transporta para os 400 profetas de Baal, da peleja lá da demanda com Elias, o profeta. Mas tirando isso de fora, o Josafá falou: não tem outro profeta aí para a gente consultar? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Enlá. E disse Josafá: não fale o rei assim, porque na verdade Josafá percebe que alguma coisa está acontecendo de errado. Todos falando a mesma língua, 400 profetas, todos falando a mesma coisa, sem que Deus tivesse mandado, mas sim ele perguntando a Deus, o que é mais estranho. E aí o que vai acontecer aqui? Justamente o fato torna-se invertido. E quando o Micaías, que também é conhecido por Mica ou Miqueias, se você não sabia disso, aprenda agora. Miqueias, Micaías e Mica são da mesma raiz em hebraico, no caso significam a mesma coisa. Então o que acontece? Eles mandam chamar a Micaías, mas o Acabe já falou: esse homem nunca profetiza de mim bem. Mas por que ele não profetizava bem dele? Porque os caminhos de Acabe eram condenados perante o Senhor.
Verso 8. Então chamou o rei de Israel a um eunuco, quer dizer, a um oficial, e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça da entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Nós sabemos que quando se ia para uma peleja, a reunião final, as medidas finais eram tomadas à porta das cidades. No caso aqui, a entrada principal de Samaria. E ali você tem 2 tronos. Em cada trono um rei, rei de Israel e rei de Judá. Agora veja bem, esse trono aqui não era fixo, eram os tronos móveis. Aqueles tronos que você costuma ver em filmes, tronos estes que na verdade eram transportados por servos. E eles permaneciam ali sentados naqueles tronos. Então foram postos 2 tronos à entrada de Samaria, e ali aquela profetizada só, aquele monte de profeta, falando aquele monte de mentira ali, e o Acabe só por cima. E Josafá falou: não, queremos o outro. Aí vai ser o momento em que aparece o tal do Zedequias. Esse Zedequias, ele aparece a princípio para fazer uma grande presepada, e nós percebemos isso. E essa questão do Zedequias aqui, filho de Quenaana, que está escrito aqui, fazendo para si chifres de ferro. Nós lembramos que chifre é símbolo de poder, de autoridade na antiguidade. Então ele faz 2 chifres de ferro e apresenta-se perante os 2 reis na entrada de Samaria. E ele fala assim, assim diz o Senhor: com estes, no caso chifres, ferirás aos sírios até de todos os consumires. E ali parece que esse profeta que vem por último, que é o Zedequias, ele já vem mandado. Por quê? Como há uma percepção por parte do rei de Judá de que alguma coisa estava acontecendo de errado, veja que esse último, ele aparece com sinais e prodígios. O que vem a ser isso? É porque geralmente os profetas, o ofício profético, eles usavam de algum elemento para fortalecerem as suas profecias. Então aqui no caso, ele traz os chifres para dar maior impacto. E dá a entender que esse chifre aparece no final pelo fato de Josafá não estar crendo nos 400 profetas iniciais, compreende? Porque isso antecede a aparição de quem? A aparição de Micaías. É mais ou menos o que acontece com o diabo. O diabo finge para enganar, para que a pessoa não entre no acerto que vem depois. E sempre antes de uma grande bênção, de uma grande vitória, biblicamente falando, o diabo faz alguma graça dessa. É como no milênio. Antes do milênio, o diabo vai implantar o reino da besta na terra. Mas você percebe que tudo isso acontece como necessidade. Era necessário que tais coisas acontecessem. Você vai perceber por quê. Olhe no 11. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. Veja, era uma fala só, parecia o Maracanã gritando, parecia torcida de time de futebol, né? Todos diziam: vai que Deus entrega, vai que Deus entrega. E você vai perceber que não era Deus. 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca, quer dizer, a uma só união, uma só fala, em uníssona, são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Tipo, toma cuidado, hein? Não vai falar besteira lá não, hein, Micaías. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Quer dizer, olha, não te prometo não. Vou chegar lá, vou fazer até força para não falar a verdade. Mas se Deus entrar com a verdade vai surgir. 14. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor? Porque a demanda aqui toda é uma. Quando Micaías chega, ele faz o que o servo mandou, o eunuco mandou. Falou assim: fala a tua palavra. Então ele, num tom de ironia, num tom sarcástico, ele disse: vai que tu vai prosperar, homem de Deus. É mais ou menos isso. Então, Acabe, percebendo essa ironia, ele vai rebater e diz: não estou dizendo que ele nunca fala de mim bem, senão só fala mal. E ele sempre é assim.
Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm pastor. Pastor quer dizer liderança. Torne cada um em paz para casa. Quer dizer, ali ele estava mostrando que o exército sairia com o rei à frente, mas voltaria sem rei, porque quer dizer, Acabe morreria na peleja e todos voltariam para suas casas. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetiza de mim bem, porém mal? Claro, ele profetiza o mal porque é o mal que está determinado para ele, mas ele não queria ouvir o mal, ele queria ouvir a fala dos profetas dele, e realmente isso aí vai bater com o que Micaías vai contar agora a partir do 18. Ó. Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Olha, essa é uma das maiores visões do reino celestial, do trono de Deus e da sua corte. Texto semelhante somente no livro de Jó, quando aparece Deus, os filhos de Deus que são os anjos, e no caso Satanás que é o inimigo. Não muda daqui não, é que aqui a questão é apresentada diferente, mas essa corte celestial que dá conselhos a Deus, você percebe que Deus tomou o conselho, falou o que eu faço, qual a atitude a ser tomada. Aí vem um, vem outro e fala assim: eu sei. Olha aqui no versículo 20, ó. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? Então veja bem, esse espírito que se apresenta, a princípio, não tem 100%. Ele bate com o Satanás do livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Ele aparece com uma palavra de dissimulação. Ele diz assim, ó: e ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Olha só. A grande verdade é que Deus queria uma forma para matar Acabe. E ninguém dava uma ideia. Esse espírito falou: eu faço. Ele fala como? Eu serei um espírito de mentira, de engano na boca dos profetas, que é justamente o que estava acontecendo ali. E até o próprio Micaías, se você percebe, ele também, quando diz que era para ele ir, ele está cumprindo o desígnio de Deus. Agora, quando ele forçou, aí ele entregou a verdade, porque Deus mandou ele entregar a verdade. E a verdade dizia o quê? Que aqueles homens que falavam eram inspirados pelo espírito de mentira. 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas. E o Senhor falou mal a teu respeito. Quer dizer, isso tudo é mentira, e você vai ver o que vai acontecer. Aí no 23, aquele profeta, o Zedequias, que foi o que veio com a presepada do chifre, ele saiu aqui, ó, no 23, Zedequias, filho de Quenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Os caras são marrentos. Ele falou: como é que o Espírito Santo fala contigo, rapaz? Ele não passou por aqui, tipo, tu é insignificante. Aí o Micaías vira para ele e fala assim, ó: e disse Micaías: eis que o verás naquele dia. Quer dizer, você vai ver o Espírito Santo se está comigo ou não, naquele dia que você andar de câmara em câmara, para te esconderes. Quer dizer, no dia que você verificar essas profecias cumpridas. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Pão de angústia e água de angústia é comida de preso, comida da prisão, comida fraca, comida angustiosa.
pão que é um pão ruim, a água que é uma água de angústia. Ele mandou trancafiar o profeta. Esse não foi o único. Diversos reis, quando repreendidos, eles mandavam trancafiar, espancar e até mesmo matar os profetas, como foi o caso do profeta Isaías. 27 diz: E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Quer dizer, realmente, tu vai voltar em paz. Se o que eu falei é mentira, quer dizer, você não vai voltar. Tu vai ficar por lá mesmo. E nós sabemos que ali era um meio pelo qual Deus estava sentenciando Acabe à morte, porque ele já tinha ultrapassado os limites da iniquidade. O tempo do juízo dele chegou. A partir do versículo 28, aparece a guerra contra Ramote de Gileade e a morte de Acabe, como nós já sabíamos que ia acontecer. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Olha só, não sei qual foi o argumento, não aparece qual foi o argumento que o rei Acabe usou. Mas o Josafá se disfarçou realmente, ou seja, ficou normal enquanto ele se disfarçou. E o plano de Acabe era que os sírios achassem que Josafá era o rei de Israel. E quase que o negócio pega, olha no 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel, porque era um desígnio de Deus. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Esse texto aqui é altamente cronístico, se podemos dizer assim. Porque o cronista, você sabe que ele sempre força uma barra para mostrar que aquele que busca a Deus tem livramento e socorro. Lá no livro dos Reis, diz que ele gritou. Aqui já tem uma conotação diferente, percebe? Diz que ele clamou ao Senhor, para dar aquela ênfase de que Deus fez separação pelo fato dele buscar a Deus, pelo fato dele ser um homem de Deus, coisa que não aparece lá no livro dos Reis. Ó. E Deus desviou dele. Aí passa o mérito de Deus ter livrado a Josafá pelo fato do crédito que ele tinha com o Senhor. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Como é que eles perceberam não ser o rei de Israel? Aí tem a mão de Deus, com certeza. Porque no afã da guerra, da peleja, não tem como pensar muito não. 33. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Nós costumamos chamar isso de flecha perdida. Uma pessoa na simplicidade lançou uma flecha, não tinha a mínima intenção de acertar Acabe. Aí o que acontece? Essa flecha entra justamente no espaço da juntura da armadura, onde não tinha condição de entrar, a flecha entrou, porque essa aqui era uma flecha, não uma flecha perdida, como parece, mas era uma flecha teleguiada, porque essa flecha, ela tinha que atingir o alvo, e o alvo era o rei de Israel. E veja que o cronista, ele dá uma ênfase na precisão da flecha ter entrado entre a brecha, na juntura da couraça, dá a entender que é ali na parte de baixo do braço, que deve ter atingido propriamente o coração. Então disse ele ao carreteiro: Vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios, até a tarde. E morreu ao tempo do pôr do sol. Veja bem, aqui tem alguns aspectos a serem abordados. Primeiro, que mostra que quando o elemento tem que morrer, não tem como fugir. Se Deus determinou, já era. Não tem para onde fugir, a flecha vai atingir. Agora aqui no 34 diz: E aquele dia a peleja cresceu, ele se manteve de pé. Por quê? Ele morre à tarde. O que isso quer dizer? À tarde é a partir das 3, na expiação, o sacrifício da tarde. E morreu ao tempo do pôr do sol. E nós sabemos que sempre quando você tinha a parte da tarde, que é chamada de segunda tarde, era realizada a expiação, que era pelos pecados. E aqui também dá a entender que é uma expiação.
Parece que ele foi ferido cedo e morreu à parte da tarde após o sacrifício da tarde. Coisa que em Israel já não se fazia mais, se fazia em Judá. Nós aqui estamos falando de Israel. E ali morreu o rei Acabe. Como a história não é presa ao rei do norte, muito menos a Acabe, a ênfase é mostrar sim o livramento de Deus sobre Josafá, ainda no momento que ele transgrediu, errou em fazer aliança com Acabe, sem pedir permissão ou autorização a Deus, e por causa disso, problemas ele vai curtir, digamos assim, mais à frente, ou melhor do que curtir, ele irá enfrentar. Este foi o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 18.